Oi, gente, como é que vocês estão? Aqui eu vos falo sou eu, Vitor, para mais uma aula de ciência de materiais. Agora a gente vai começar um novo capítulo da nossa disciplina, que é o capítulo 4 do CADSTER, uma aula de imperfeições nos sólidos. Aqui a gente vai fazer uma breve introdução sobre o assunto e explicar mais ou menos o que a gente vai assistir nas próximas aulas sobre esse tema. Vamos lá, então. Bom, gente, uma primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está falando em imperfeições de materiais metálicos, principalmente sólidos cristalinos, é que as propriedades desses materiais elas são completamente influenciadas por essas imperfeições. E isso de uma forma positiva ou negativa, a gente vai estudando que tem casos e casos. Porém, não existe um metal que ele seja perfeito. Por mais que a gente avance com tecnologia e a gente tenha alguns materiais que sejam bem próximos de uma pureza ou de uma perfeição, eles não são perfeitos, eles sempre vão ter algum tipo de imperfeição. Alguns casos clássicos de metais, ligas que a gente viu que ao adicionar imperfeição, a gente vai chamar aqui de imperfeição, mas a gente vai ver que às vezes é só uma mistura de metais, mas muitas vezes eles entram como umas imperfeições no material, a propriedade dele acabava se alterando. Um caso clássico é o latão. Aqui que eu coloquei o latão, você já deve ter ouvido falar de latão, ela é uma liga de 70% cobre e 30% zinco, e ele era muito utilizado antigamente para fazer armadura, fazer alguns equipamentos, talheres, entre outras coisas. Eles descobriram que se eu fizesse uma liga mais ou menos de 70% de cobre e 30% de zinco, eu ia ter uma propriedade mecânica superior do que se eu estivesse utilizando, por exemplo, só o cobre ou só o zinco. Então, por isso, muitas armaduras e muitos equipamentos, não necessariamente cortantes, mas de defesa, eles utilizavam ligas metálicas, que a gente vai ver mais para frente que ele é um tipo de imperfeição ou um tipo de defeito que a gente adiciona na nossa estrutura cristalina. Um outro exemplo bem legal aqui, que a gente vai ver que é um tipo de defeito eletrônico mais para frente, o que torna um rubi vermelho, né? Eu coloquei aqui como pergunta. Quando você adiciona mais ou menos 1% de óxido de cromo de alumina, eu crio alguns defeitos eletrônicos, a gente chama de defeito eletrônico. Por quê? Eu vou ter uma transição eletrônica entre os níveis de defeito e, por causa dessa transição eletrônica, eu vou gerar uma coloração no meu rubi. Ou seja, eu tenho uma estrutura cristalina, eu vou causar um nível de defeito nessa estrutura cristalina, e por causa desses defeitos de nível eletrônico, eu vou ter uma mudança da coloração da minha pedra preciosa, que no caso é o rubi. Um outro exemplo bem clássico, que a gente até comentou nas últimas aulas, são dos dispositivos microeletrônicos, por exemplo, os semicondutores. Eu tenho um cristal de silício e eu adiciono um que a gente chama de dopante, normalmente, no meu monocristal de silício. Quando eu adiciono esse dopante, ou seja, é um material que ele tem uma valência diferente do meu silício, ele cria um defeito também eletrônico no meu silício, e esses defeitos eles são muito importantes para um efeito que a gente chama de para-elétron-buraco. Ou seja, eu crio aqui um material de silício dopado de uma forma N, que eu vou chamar, que ele vai ter um elétron extra, aí eu vou ter um silício dopado de forma P, que ele vai estar faltando um elétron, ele vai ter um buraco, uma vacância sobrando, e quando eu tenho esses dois materiais juntos, eu tenho o que eu chamo de junção PN. Não é o objetivo do curso, mas serve como um conhecimento geral para vocês. E quando tem esses dois materiais, eles são muito utilizados exatamente para semicondutores, para umas aplicações diversas, diodos, emissor de luz e outras aplicações da microeletrônica. E esses defeitos, quando a gente fala de defeito, não necessariamente vai ser um problema. Muitas das vezes esses defeitos eles são adicionados propositalmente e de forma controlada no meu material para eu ter uma propriedade desejada. Então, quando a gente está falando de imperfeição, não tenha em mente que necessariamente isso vai ser algo ruim no seu material. Falando um pouquinho mais agora sobre os tipos de defeitos que a gente vai ver durante essas próximas aulas, aqui eu separei alguns tipos de defeitos que a gente vai chamar de defeitos pontuais. A gente vai ter uma aula só sobre os defeitos pontuais, que são as lacunas, as vacâncias, a solução sólida intersticial, a solução sólida substitucional, os defeitos eletrônicos. Eles são defeitos pontuais, que é uma questão de escala. E a gente também vai ver os defeitos lineares, que a gente vai ver que são as discordâncias em linhas, discordâncias em hélice, o vetor de Burger. E aqui a gente vai ter também o defeito interfacial,
que são as máculas, os contornos de grãos. A gente vai ter uma aula específica para cada um desses tipos de defeitos. Aqui a gente só reforçou no texto, que às vezes é bom vocês darem uma lida enquanto eu vou comentando, que o que eu já tinha dito antes, né? Não existe material sem defeito. Todo material, por mais bem controlado que seja, ele vai possuir uma grande variedade de defeito ou imperfeição. E elas não necessariamente vão trazer malefícios ao meu material. E por fim, no meu defeito cristalino, eu tenho como definição que ela é uma irregularidade na minha rede cristalina com uma ou mais das suas dimensões na ordem do diâmetro atômico. Por quê? Porque eu só tenho todas as dimensões no meu diâmetro atômico, eu vou ter um defeito pontual. Se eu só tenho uma dimensão no diâmetro atômico e a outra uma de linha, talvez eu tenha um defeito linear. E se eu não tenho talvez nenhuma ou apenas uma dessas dimensões, eu posso ter um defeito interfacial. Aí aqui a classificação ela é normalmente feita de acordo com a geometria ou a dimensionalidade do defeito. E aqui eu citei os nossos 3 defeitos principais que a gente vai estudar nas próximas aulas. E eu coloquei aqui só como uns objetivos gerais das próximas aulas, o que vocês vão aprender caso vocês assistam todas essas aulas, que são o nosso objetivo, que é o nosso objetivo de aprendizado, o que a gente quer, o que eu quero passar para vocês no fim dessas aulas e dessas aulas de exercícios também que a gente vem sempre fazendo. A ideia é descrever os defeitos cristalinos de lacuna intersticiais, que a gente vai ver já na próxima aula, que a gente vai começar com os defeitos cristalinos de lacunas intersticiais. Vocês vão aprender a calcular o número de lacuna em equilíbrio em um material em uma temperatura específica. A gente vai ver que o número de lacuna ele depende diretamente para um material da temperatura, é uma questão termodinâmica. Vocês vão ter que saber citar os 2 tipos de soluções sólidas, as intersticiais, substitucionais, que a gente vai ver em detalhe cada uma delas, e também uma definição sucinta e um esboço de cada um deles. A gente vai ver como que funciona na minha rede cristalina uma solução sólida, substitucional ou intersticial. Isso aqui é uma aula que a gente vai fazer um pouquinho mais de conta, que a gente vai aprender a fazer as massas, os pesos atômicos de 2 ou mais elementos de uma liga metálica, calcular a porcentagem em peso e a porcentagem atômica de cada elemento. Isso aqui é importante. E por fim, a gente vai ver um ponto bem importante para uns próximos capítulos, inclusive, que é a questão de discordância. A discordância em cunha helicoidal e mista, isso que influencia diretamente na capacidade e nas propriedades mecânicas do meu material, principalmente quando a gente está falando de metal. Então é importante entender como funcionam os mecanismos de discordâncias, como que elas se apresentam para a gente. E dentro disso aqui a gente vai aprender a descrever, fazer um desenho esquemático de uma discordância, observar a localização de linha de uma discordância, entender a diferença entre elas, e indicar ao longo da qual a linha de discordância se estende. A gente vai entender no meu sistema cristalino por onde vai estar se estendendo a minha discordância. E por fim, a gente vai aprender a descrever a estrutura atômica da vizinhança de um contorno de grão e um contorno de máculas. Isso aqui já está entrando na parte do defeito interfacial. Isso aqui é a parte de defeito linear, né? Esse aqui é um defeito linear. Esse aqui é o pontual. E esse aqui é o interfacial. Ficou horrível esse aqui escrito, né? Mas tudo bem, gente. Cada um deles, cada aula dessas vai abordar um desses assuntos. A gente provavelmente vai ter 4 aulas teóricas e mais algumas 4 ou 6 aulas de exercícios, de acordo com a quantidade de exercícios que eu achar válido passar para vocês. Enfim, gente, essa aí foi só uma aula introdutória para vocês saberem terem uma ideia do que a gente vai estudar, qual é a função, qual a importância e saberem quais vão ser os assuntos abordados daqui para frente. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e tchau, tchau.